Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Neste vídeo vamos avançar para mais um capítulo de estudo deste livro, O Sexo Além da Morte, obra mediúnica escrita por Rafael Américo Ranieri e orientada pelo espírito André Luiz. Vamos conhecer então o conteúdo do capítulo número 13, intitulado Sombras do Passado. Eu havia notado que entre aquelas mulheres, algumas me eram profundamente simpáticas e parecia-me reconhecê-las. Quase certo que não as via pela primeira vez. O passado vivia na minha alma. Seriam as companheiras de outras reencarnações, devidas recuadas, perdidas no tempo e mergulhadas em civilizações antigas? Caí em silenciosa e profunda meditação. Ficara-me a suave impressão de ter sido amado por elas em algum lugar e em algum tempo. Algumas me lembravam o Egito, outras o Oriente, outras a Grécia e Roma, e a maioria me recordava a França. Perdia-me em cogitações desencontradas. Gunther não me deixara perceber se ele via ou não os meus pensamentos. Não era espírito como Diana, nem como Eleutério. Na realidade agora, eu estava quase sozinho. Nem todas aquelas mulheres estavam ligadas à terra por laços fluídicos. Muitas já pertenciam ao mundo dos espíritos, desligadas da carne. Meditava naquele problema desconhecido dos homens em sua consciência normal. O fato de haver no outro lado da vida, ou atrás do véu, na invisibilidade, criaturas como aquelas que se entregavam a um amor extrafísico ou quase físico. Praticavam todos os atos sexuais com os espíritos de figura masculina, que a elas eram afeiçoados, indiferentes à existência da imortalidade e da lei de evolução. Ignoravam a marcha dos astros e a grandeza do universo. Viviam felizes no anseio de serem livres e amarem como entendiam. Pouco lhes importava o cordeiro ou o dragão. Respeitavam ambos e nada sabiam da luta dos sábios, dos santos e dos iniciados que buscavam o caminho da verdade ou o caminho de Deus. Amavam e eram amados. Lembrei-me do Valhalla dos antigos saxões, do paraíso de muitas raças orientais e das promessas de Maomé aos seus seguidores. Teriam eles ido também a esses lugares? E daí dizerem que seus soldados ou seguidores, após a morte, iriam para um paraíso de delícias? Iriam para o céu de Alá? Quem sabe? Imensa cisma invadiu minha alma. Uma grande dúvida começou a encher meu coração. Não seria então melhor estacionar ali e permanecer eternamente? Sentindo talvez o meu grande silêncio, ou recebendo a intuição do que se passava comigo, Gunther falou. Cuidado, meu amigo, cuidado com o pensamento nestas regiões. Estas mulheres impregnam um ambiente de tantas vibrações de sexualidade que dificilmente um espírito menos prevenido consegue resistir. O amor físico é como o mel,
doce da doçura suave das coisas que nos arrastam. Não mergulhemos em meditações em torno delas, porque correremos o perigo de nos perdermos. O sexo é obra divina, e como obra divina, tem os atrativos das coisas de Deus. O prazer de amar ainda é um dos irresistíveis prazeres que dominam a humanidade. Se você não reagir imediatamente, jamais sairá daqui. Ficará imantado a elas como a limalha de ferro ao ímã. Poderá ir, mas voltará sempre. Em face dessas palavras que me atingiram fortemente o coração, fiz violenta reação e me reajustei ao pensamento superior. Uma brisa suave banhava agora a nossa testa e pude esboçar um sorriso leve de compaixão para comigo mesmo. Ainda era muito frágil e terrível o caminho que conduz ao prazer da carne. Logo após, encontrei de novo Diana e Eleutério. Estranhei encontrá-los na frente, mas não perguntei nada. O caminho agora era mais escuro. As folhagens mais sombrias, e Gunther pediu licença para se retirar, dizendo que ia avançar para preparar a nossa chegada. Pensei comigo, onde iríamos chegar? Porém, calei-me. Não me competia indagar. Apenas senti que qualquer coisa no ar sufocava-me levemente a garganta, que o ambiente estava se tornando menos respirável e que a impressão se tornava diferente da inicial. Disse então Eleutério, tomando um ar professoral: o amor e o sexo não estão na carne nem no perispírito. O sexo, especialmente, está no espírito, na alma. Muita gente, porém, alega que a carne é fraca. Não existe fraqueza da carne. O que existe é evolução maior ou menor do espírito. Tudo no ser está na mente. A sexualidade e o amor também estão na mente e não na carne. A carne e o perispírito são apenas redes eletromagnéticas de alto potencial, acrescida no caso do corpo físico, do material de que se compõe o mundo no qual está vivendo o ser. Apenas isso. Ela é normal e é obra de Deus. O instinto ou a necessidade de procriar, força extraordinária da natureza, é que lança o macho e a fêmea na luta sexual. Não há nisso pecado nem crime. É a natureza que se expressa através das formas de maneira a preservar as próprias formas, renovando-as e recriando-as. Sexo é potencial divino. O uso exagerado, como já dissemos, poderá levar o homem ao embrutecimento e à animalidade mais violenta. Mas o uso controlado poderá mantê-lo perfeitamente no seio da criação equilibrada. O que pode haver em todos os departamentos do universo é somente equilíbrio e desequilíbrio. Quem se desequilibra sofre para readquirir o equilíbrio. Essa luta para a conquista do reequilíbrio é que é sofrimento
ou dor. Não há pecado, nem Deus pune ninguém. Suas leis funcionam como o mais exato relógio, e todos estão sujeitos a essas leis, frias, duras, inexoráveis, mas perfeitas. Eleutério parou de falar e bateu-me nos ombros amigavelmente. Sorri para ele agradecido. Os apontamentos eram de molde a nos fazer meditar profundamente. Senti que no silêncio que se estabelecera à nossa volta, pairava a sabedoria infinita de Deus. Esse foi, portanto, o conteúdo do capítulo número 13, intitulado Sombras do Passado, onde a gente observa Ranieri muito mais introspectivo do que nos capítulos anteriores. Porque ele segue caminhando junto de Gunther ali pelo vale. Mas se estabeleceu entre eles o silêncio, já que Gunther não está ali nem para instruir, nem para ensinar, mas apenas para guiar em segurança Ranieri, já que Diana e Eleutério estão afastados dos dois. Então quem cuida daquele momento é Gunther, mas em silêncio. Não há uma conversação entre eles. Seguem os dois caminhando. E eles estão observando situações que a gente já conversou nos vídeos anteriores, mas em silêncio. E essas situações vão trazendo e fazendo com que Ranieri mergulhe em reflexões. Ele mergulha dentro dele. Porque tudo que está acontecendo ao redor dele está influenciando no que ele está pensando. O que ele observa? Caminha Gunther junto de Ranieri. Os dois estão caminhando. Ao redor deles, maltas de espíritos, bandos de espíritos correndo de um lado para o outro. Nus, seminus, buscando o ato sexual. Só isso. Apenas isso. Eles estão onde? Na região dominada por Tailã. Vimos no vídeo anterior. Região dominada por Tailã. O que Tailã disse para a gente a respeito daquela região? Vamos lembrar. Ele domina ali. Ele é o maioral. O que ele diz? Aqui onde vivo sou neutro. Respeito o cordeiro, respeito os dragões. Aceito leis de Deus e obedeço ordens dos dragões. Ele é neutro. Mas sempre que posso, fico livre dos dois. Sabendo disso, vocês podem andar por aí. Cooperarei. Aqui, todos são livres. E o sexo é o que há de mais importante entre nós. É só isso que acontece lá. Ele diz, só cuidamos disso. Queremos viver, queremos viver. Não é a vida, é o ato sexual que importa para esses espíritos. Alguns desencarnados, outros ainda reencarnados, que durante o sono vão para essas regiões. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ele fala aqui várias vezes a respeito do amor. Amavam e eram amados. Está aqui no texto. Mas não é o amor fraternal, caridoso, incondicional, paternal. Não é. É o amor pelo ato sexual.
É o mesmo amor que uma pessoa tem por um veículo, por um bem material, por um diamante. É só buscar lá o filme Senhor dos Anéis. Tinha lá o anel do poder, né? Que gerava a cobiça e o amor por aquele objeto. Quem tinha o anel na mão. Esse é o amor que ele fala aqui. Mesma coisa. É o amor doentio, enfermo, perturbado, violento, agressivo, desarmonioso, desequilibrado. Portanto, a gente nem chama isso de amor, chama isso de ato, de desejo, de vício, de enfermidade. Então, muito cuidado quando a gente lê um livro desse, para extrair da palavra o entendimento. Explicando de novo, esse livro, quando foi lançado, não pôde ser escrito como deveria ter sido. Porque senão nem lançado ele seria. Nem sairia da gráfica. Porque o que ele observava, além desses grupos buscando o sexo? Estupros, espíritos em formas masculinas e femininas, deformados, outros não, com as formas bem delineadas, que serviam para o quê? Para atrair, é a isca, é a armadilha, para aqueles que não estão atentos. Quem não estava atento o tempo inteiro era Ranieri. Por isso que ele precisava de Diana, de Eleutério, de Gunther. Senão ele dançava bonito. E além de ele observar essas cenas grotescas de sexo animalesco, sexo primitivo, sexo distante de qualquer elevação, ele também observava alguns espíritos em formas femininas. Espírito não tem gênero. Em um momento ele adota a forma masculina, em outro a forma feminina. Espírito não tem gênero, não tem sexo. Ele observa algumas mulheres que para ele eram profundamente simpáticas e ele parecia reconhecê-las. Quase certo que não as via pela primeira vez. O passado vivia na minha alma. Ele observava então um rosto que lhe era familiar. Mas que estranho. Não sei de onde, mas me parece que eu conheço essa mulher. Aquela também. Aquela outra. Não eram todas, mas algumas. Assim como em capítulos anteriores, ele encontra Aníbal. Não sei em qual capítulo. Que era um conhecido dele no plano físico. O Aníbal, ele lembrou. Esse cara eu conheço lá do plano físico. Estamos reencarnados nesse momento no plano lá, no material. Mas essas mulheres não. Então vi uma leve lembrança, algo do Egito, do Oriente, Grécia, Roma, França. Estranho, né? Não, não é estranho. Porque isso acontece aqui no plano físico. Acontece com a gente. Estou num lugar, vejo uma pessoa que eu nunca vi antes. Não conheço, nunca tive relacionamento, nunca estudamos juntos, trabalhamos juntos. Nada. Pessoa de outro estado. Outra nacionalidade, quiçá. E de repente eu estou frente a frente com ela. E me vem essa sensação, meu Deus, conheço essa pessoa. Mas de onde? Quando eu conheci ela? Quem é essa pessoa? Isso acontece aqui com a gente.
E acontece muitas vezes, isso não é raro acontecer. A gente não tem a resposta está no passado. Aquele outro que eu estou reconhecendo de alguma maneira já esteve em algum relacionamento junto de mim, em algum momento. Vou lembrar de tudo? Não. No caso dele, ele dizia aqui que aqueles rostos familiares simpáticos não lhe eram estranhos. Mas vamos imaginar que ele desejasse saber de onde ele conhece aquela outra, essa. O que ele deveria fazer? Deveria pesquisar nos registros akáshicos dele mesmo. Buscar na ficha espiritual dele mesmo o momento em que ele teve contato com aquele espírito que ele estava ali reconhecendo de alguma maneira. E ali nos arquivos ele poderia, de fato, entender por que ele estava reconhecendo aquele rosto. E ele vai meditando, ou seja, ele está introspectivo, em silêncio, observando tudo o que está acontecendo e fazendo várias perguntas a si mesmo. Perguntas dele para com ele e perguntas em relação à humanidade. Meditações em relação à humanidade. Dizendo quanto o homem negligencia esse tipo de informação, esse tipo de vivência, esse tipo de situação. Quanto o homem negligencia? Nós estamos aqui estudando para aprender. Eu não preciso ir para o vale das mulheres perdidas ou para o vale dominado por Tailã para que eu aprenda certas coisas. Não, é só estudar isso aqui. E ele pensa uma coisa que é importante, que é muito importante. Ele se lembra de Valhalla, dos antigos saxões, dos paraísos de raças orientais, promessas de Maomé, que são aquelas mentiras vendidas ao homem. Mentiras que nós já escutamos. Por exemplo, aquele homem que defender a nossa religião com a própria vida será presenteado com um harém de não sei quantas virgens, uma dúzia de virgens, uma dezena de virgens, para que ele possa se deliciar pelos prazeres do sexo. Prazeres intermináveis no paraíso. Busca aí na internet, você vai achar isso aí. Aí vai o perturbado, coloca uma bomba no corpo e se auto-implode, matando ele e um monte de outras pessoas. Porque ele está defendendo a honra da religião dele. Ele foi prometido um harém de virgens. Então, o prêmio para quem se suicida e assassina o outro é um harém de virgens. Olha que beleza. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que praticando mal contra o outro tem como presente o sexo. Porque um harém de virgens é para o quê? Para eles ficarem conversando? É para que o homem possa abusar das 10 virgens, quantas vezes ele quiser. Porque é sempre o homem que abusa da mulher. Nessas promessas, nesses entendimentos mentirosos, escabrosos, tenebrosos, nojentos. Nojentos. E aí esse que se suicida desperta no plano espiritual numa situação que eu não vou nem falar. Não vou nem falar.
Porque ele explode o corpo físico e o perispírito também. E aí fica como? Desaparece? Não. Ele diz o seguinte: imensa cisma me invadiu a alma. Cisma, ele começou a pensar. Eu estou olhando essas mulheres aqui maravilhosas, ele homem. Mulheres maravilhosas. A visão dele começa a se nublar. A ilusão. E ele pensa com ele. Uma dúvida encheu meu coração. Não seria melhor estacionar aqui e permanecer eternamente? Então não é melhor eu ficar aqui tendo relações sexuais intermináveis, já que estão vendendo para ele uma imagem de paraíso, já que ali é o paraíso? Todos brincam, são felizes, são bonitos, são belos, são jovens, têm prazer o tempo inteiro. Essa é a visão que ele está tendo. A visão do homem atrasado que estava reencarnado. É a mesma visão que tinha Gunther, Diana, Eleutério? Não. Mas é a mesma visão que tinha Aníbal, o companheiro de capítulos anteriores. Eleutério não. Ranieri e Aníbal estavam ali no mesmo patamar, entendendo que aquilo ali era uma delícia. Negativo. De delícia aquilo não tem nada. Nada. Porque Gunther, aquele que ele subestimou, Ranieri subestimou o Gunther, né? Porque um pouquinho antes ele diz o seguinte: será que Gunther está lendo meus pensamentos? Parece que não. Gunther não é um espírito como Diana e Eleutério. Mas Gunther estava sim captando os pensamentos de Ranieri. Porque ele diz: cuidado, meu amigo, com o pensamento nessas regiões. Ou seja, cuidado com o que você está desejando, meu amigo. O que você está desejando agora? Aqui, essas mulheres impregnam um ambiente de tantas vibrações de sexualidade que dificilmente um espírito menos prevenido consegue resistir. Ou seja, você não consegue resistir, Ranieri. Então para agora, basta. Pare já. Porque senão daqui você não sai. E está cheio de gente que opta por um lugar desse porque é prazeroso. Não é prazeroso. É que existe ali a escravidão por aquela situação. A pessoa se algema, se acorrenta ali. O amor físico é como mel, doce da doçura suave das coisas que nos arrastam. Aquilo que arrasta o homem é amargo. Pense em qualquer vício. Qualquer vício. Aquele que está mergulhado no vício que você pensou. Ele está por quê? Porque para ele é doce. Para o viciado, o vício é doce. Por isso que arrasta ele. Não mergulhemos em meditações em torno delas. Olha o poder daquelas mulheres lá. Do pensamento, do espírito. Ali criou-se uma egrégora, que é a condensação de todos os pensamentos, desejos e intenções. Desejos, pensamentos, intenções, sentimentos. Isso tudo se junta. Isso tudo é emanado por nós.
A gente não observa. No plano espiritual é possível se observar essas emanações. Isso tudo vai se juntando, cria-se uma egrégora, como se fosse uma nuvem que paira por cima. É o que ele fala aqui. Impregnar um ambiente de tantas vibrações de sexualidade que dificilmente um espírito menos prevenido consegue resistir. E isso nós temos aqui no plano físico. Essa mesma situação aqui, ó, dessa egrégora criada naquela região, nós temos aqui no plano físico. Quer ver? Prostíbulo. Casas de prostituição. É exatamente isso. Se você pegar qualquer homem, e levar ele a uma casa de prostituição, ali toda aquela atmosfera vai começar a bombardear ele. A bombardear a resistência dele. Ele resiste. Como teste. Mas chega uma hora que ele não aguenta mais. E ele se entrega ao ato sexual. Ou o contrário. Ou colocar uma mulher em uma situação em que homens estarão ali instigando ela ao ato. Ela resiste. Mas até um ponto. Existe limite para a resistência. Nós somos frágeis. Frágeis. Então a melhor opção é qual? Como ele diz aqui. Cuidado com o pensamento. Cuidado onde você anda. Cuidado onde você frequenta. Frequenta, perdão. Que lugar você frequenta? Porque se eu estou fugindo do vício do álcool, eu não vou num boteco onde todos estão bebendo. Eu não vou resistir. Sexo é obra divina e como obra divina tem os atrativos das coisas de Deus. O prazer de amar ainda é um dos irresistíveis prazeres. O ato sexual é um prazer irresistível que domina a humanidade. O sexo ainda é um ato irresistível para a maioria das pessoas. Poucos resistem. Poucos resistem. A maioria não resiste. Por isso que essas regiões, desses vales, estão entupidos de espíritos. Milhões de espíritos buscam regiões como essa, porque o sexo ainda está muito forte dentro do instinto delas. Ranieri, se você não reagir imediatamente, jamais sairá daqui. Olha o que ele falou. Você jamais sairá daqui por você mesmo. Aqueles que estão mergulhados ali, eles não saem por eles mesmos. Eles são retirados. Porque estão doentes, loucos, insanos. Perderam a razão, a coerência, o discernimento. Ficará imantado a elas a conexão. Como a limalha de ferro ao ímã, poderá ir, mas voltará sempre. Então, ele vai se achar livre, poderoso, olha o que eu posso, eu saio daqui a hora que eu quiser. Não. Não, porque você perdeu essa possibilidade. Perdeu esse direito quando você se entregou a essa situação. Então não entre por aí. Porque se entrar não vai sair por si mesmo. Vai precisar da ajuda de outros. Vai ser muito difícil.
Por isso que nós devemos evitar qualquer pisada, qualquer passo adiante em relação a qualquer viciação. Porque depois que entra, para sair é muito complicado. E a arrogância da fala, eu saio quando eu quero, não é assim que a banda toca. Aí ele liga o alerta dentro dele. Em face das palavras que me atingiram fortemente o coração, fiz violenta reação e me reajustei ao pensamento superior. Então, de novo, aqui nós temos Ranieri oscilando, como nos capítulos anteriores. Aprendendo, entendendo, dobrando o joelho, mas retomando a fortaleza e a resistência contra tudo que estava ali ao redor dele. É muito importante a gente entender a questão do sexo. Por quê? Porque, de novo, Eleutério e Diana se juntam aos dois e ele traz explicação que ele já trouxe anteriormente, mas ele vai batendo nessa tecla. Porque é necessário que a gente bata nessa tecla, para que a gente entenda isso de maneira real e verdadeira. O amor e o sexo não estão na carne, nem no perispírito. O sexo está especialmente no espírito, na alma. Portanto, é no espírito que está alojada a questão do amor, do sentimento, do desejo, no espírito. Corpo físico e perispírito são apenas envoltórios, um material e o outro semimaterial, mas são temporários. O que não é temporário é o espírito e as questões que estão dentro do espírito, entre elas a questão sexual. Muita gente alega que a carne é fraca. Não existe fraqueza da carne. O que existe é a evolução maior ou menor do espírito. Quanto mais elevado, mais distante da questão sexual, enferma, perturbada, desequilibrada. Quanto menos elevado espiritualmente, mais próximo do aprisionamento sexual, do instinto sexual dominar o homem. Porque ele diz, instinto ou necessidade de procriar é força extraordinária da natureza. Instinto é uma lei natural, lei que está acima de nós. É uma lei natural do planeta, que se expressa através das formas, de maneira a preservar as próprias formas. É a manutenção da vida no plano físico. Uma lei natural. Instinto, necessidade de procriar. Mas isso é uma coisa. Necessidade de procriar, instinto é uma coisa, que precisa ser dominado pelo homem, porque o sexo é potencial divino. Então eu não posso me justificar num vício sexual, porque instinto é natural, é lei da natureza. Não. Sexo é potencial divino. O uso exagerado ou equivocado do sexo leva o homem ao embrutecimento e à animalidade. O uso exagerado, equivocado, errado do sexo leva o homem ao embrutecimento e à animalidade. O homem perde o endereço de si mesmo. E o uso controlado traz a ele o equilíbrio. Equilíbrio que rege as leis do universo. Harmonia
que também organiza o universo. O universo é harmonia e equilíbrio. Portanto, eu preciso ser equilíbrio e harmonia. Quando eu estou desequilibrado e busco o equilíbrio, esse processo me traz dor e sofrimento para atingir o equilíbrio necessário. Portanto, a dor e o sofrimento são oriundas do desequilíbrio do homem. Não há pecado, nem Deus pune ninguém. Então, aqueles espíritos reencarnados e desencarnados que estão lá no Vale dos Prazeres, dementes, enfermos, loucos, buscando sexo pelo sexo, ato pelo ato, prazer pelo prazer, de maneira insana e irracional, eles não estão em pecado. Nem Deus os punirá. Não. Porém, sobre eles recairá o quê? As leis de Deus. Recairão sobre eles as leis de Deus. Leis que são duras, inexoráveis e frias, mas perfeitas. De novo, leis frias, duras, inexoráveis, mas perfeitas. Porque a lei de Deus não vai se adequar ao meu problema. Ela não vai mudar o que ela é para me atender. A lei é a lei. Cumpra-se a lei. A carne não é fraca. Portanto, somos nós que devemos elevar nosso padrão e aprender com o erro dos outros. Porque nós também já erramos e não aprendemos no passado. É hora de aprendermos agora. Na sequência, continuaremos com o estudo deste livro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.